Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de resistores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. No circuito representado no esquema a seguir, o valor de cada resistor é 10 ohms. A resistência equivalente entre os terminais X e Y em ohms é igual a... Então, nessa questão, a gente tem que lembrar que é uma associação de resistores mista, onde eu tenho resistores em série e resistores em paralelo. Por exemplo, se a gente for pegar o caminho que a corrente elétrica vai seguir, vai percorrer, né, de X até Y, note o seguinte, quando a corrente elétrica entra aqui em X, nesse momento ela vai seguir dois caminhos. Ela vai seguir esse caminho e esse caminho. Então eu posso dizer que quando eu tenho resistores associados em série, tá? A corrente elétrica ela vai ser igual em todos os resistores. Porém, a voltagem ela é diferente em cada resistor. Então, eu posso dizer que por aqui vai passar, por exemplo, uma corrente elétrica que eu vou chamar de I1. Porque aqui ela se dividiu, né? Ela foi para lá e foi para cá. Nesse resistor aqui, eu posso dizer que vai ser o I2. Quando chega nesse ponto aqui, a corrente I2 ela vai se dividir em dois caminhos. Então, eu posso dizer que por aqui vai passar o I3 e por aqui vai passar o meu I4. Quando chegar nesse ponto aqui, eu posso dizer que a corrente elétrica que vem daqui vai se juntar com a corrente elétrica que veio para cá. E a junção do I3 e do I4 vai ser o I2. Então, aqui vai ser o I2 novamente. Quando chegar nesse ponto, o I2 vai se encontrar com o I1 e eles voltam a ser o I. Entendeu como funciona a separação da corrente elétrica? Agora, eu vou colocar de novo esse desenho aqui do lado para a gente calcular os resistores, beleza? Então, vai ficar assim, olha só. Agora que a gente sabe que esses caras aqui, esses caras e esses caras estão em paralelo, porque a corrente elétrica dividiu, a gente pode dizer o seguinte, note o seguinte, esse resistor e esse aqui, eles não foram percorridos pela mesma corrente elétrica? Então, a gente sabe que esses dois caras aqui, eles estão em série. Então, a resultante, né, a resistência, né, equivalente é a soma de R1 mais R2, porque eles estão em série. Então, a resistência equivalente vai ser R mais R. Esse REC aqui é de 2R. Tá? Depois eu substituo o valor final. Aqui, a gente pode notar que esses dois aqui, ó, eles estão também em série. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente deles vai ser R mais R, e isso vai ser igual a 2R. Agora, esses três aqui também, eles estão em série, então o meu REC vai ser R mais R mais R, ou seja, 3R. Beleza? Agora eu vou redesenhar esse circuito e ele vai ficar assim, veja bem. Aqui a gente tem o nosso ponto X e ele vai até o nosso ponto Y. A gente tem que lembrar que esses três resistores aqui,
eles vão ser substituídos por um único resistor equivalente a 3R. Aí note o seguinte, aqui a gente teve a seguinte situação. Aqui eu tenho um resistor R, aqui eu tenho outro resistor R, que é esse e esse. Esses dois resistores aqui, eles foram substituídos por um resistor 2R. E esses dois aqui também por 2R. Agora, a gente vai ver o seguinte. Esses dois resistores aqui, eles estão em paralelos. Ó, um caminho aqui, outro caminho aqui. É importante a gente lembrar que quando eu tenho resistores iguais, tá? A resistência equivalente é o valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, na nossa situação aqui, eu posso dizer que o meu REC vai ser o quê? 2R divididos por 2. Então, o meu REC vai ser igual a R. Redesenhando o meu circuito, ele vai ficar assim, ó. Aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o nosso 3R. Agora, em vez de eu ter dois ramos aqui, eu passo a ter um único ramo. Aqui vale R, aqui vale R, e a resistência equivalente dessa associação também é R. Então, agora, a gente vai somar esses caras aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Que a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Então, o meu REC vai ser R mais R mais R. O meu REC vai ser igual a 3Rs. Redesenhando novamente o meu circuito, né, que agora vai ser o último desenho, a gente tem aqui o X, tem aqui o Y e tem aqui o nosso 3R. Porém, agora a gente só vai ter mais um 3Rs aqui. Então, note, esses dois resistores, eles estão em paralelo. Resistores iguais em paralelo, o que eu faço? Eu pego o valor do resistor e divido pelo número de resistores. Então, eu sei que o meu resistor equivalente vai ser o quê? R sobre o número de resistores. Então, REC vai ser igual a 3R divididos por 2. Isso vai ser 1,5R. Então, o meu circuito final ele poderia ser representado assim, ó, X, Y e aqui 1,5R. Como o problema falou que cada resistor vale 10 ohms, a gente agora pode substituir o valor, ó, 1,5 vezes 10, isso vai dar 15 ohms. 15 ohms é a letra B a resposta, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.